Na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os conceitos aí de ciências materiais, vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades mecânicas relacionadas aos esforços, né? Que os materiais eles são suscetíveis aí, esforços de tração, de compressão, de flexão, cisalhamento, mais voltado para essa parte. Planos de desgaste, esse tipo de coisa, mais voltado mesmo para a parte de esforços e desgastes que os materiais sofrem e que apresentam possibilidade da gente padronizar isso, que é muito importante, né? A gente conseguir padronizar os desgastes, que a gente vai ter vários pontos positivos por essa padronização. A partir do momento que a gente consegue padronizar alguma coisa, algum desgaste, por exemplo, o que acontece? A gente pode limitar a vida útil de uma peça, a gente pode limitar quando que ela vai precisar de manutenção preventiva, preditiva, quando que ela vai precisar de uma manutenção de correção. Na verdade, nem precisaria chegar na corretiva, né? Que é o que todo mundo quer. A gente quer sempre trabalhar com os materiais fazendo as manutenções preditivas e preventivas. Nunca chegar na manutenção corretiva, porque a partir do momento que a gente chega na manutenção corretiva, ela precisa ser feita de uma hora para outra, né? E as outras duas não, as outras duas, tanto a preditiva como a preventiva, são manutenções que a gente pode prever, a gente pode marcar, organizar, fazer um cronograma. E aí, numa empresa, por exemplo, numa indústria, isso é muito importante. Então, se você pode fazer uma manutenção, você vai chegar lá e vai, tal dia eu vou parar o processo produtivo, um dia que seja um dia logisticamente bom, sei lá, por exemplo, numa indústria do mármore e do granito, um dia de carregar container, vamos supor. Você consegue parar a parte de polimento, por exemplo, faz a manutenção na parte de polimento num dia que não estaria tão sobrecarregado essa parte da indústria, e aí você pode fazer isso nos dois tipos de manutenção, que são manutenções antes de apresentar o problema em si. Já quando a gente trata de manutenções corretivas, não. Dá problema, parou o tiar, parou o polimento, a politriz. Você vai ter que parar ali na hora, pode ser o dia que tiver mais, e quando é para parar, costuma ser a lei de Murphy, né? Quando é para parar, costuma ser no pior dia para aquilo acontecer. E aí acontece, você tem que parar a produção, às vezes você não tem as peças necessárias para fazer a manutenção e tudo isso. Por isso que é muito importante a gente conseguir padronizar como que os materiais, que determinados tipos de materiais se comportam na sua vida útil. E disso vai muito dos esforços que esses materiais são eles sofrem, né? Eles são criados, construídos para aquilo ali. Antes de entrar na parte, na aula atividade 3, que é a nossa aula atividade, que é uma parte que vai ser uma aula, infelizmente, aqui a gente não tem muito cálculo. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de cálculo, mas não tem muita teoria, então a gente vai só discutir algumas questões teóricas mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, obviamente, pode abrir o microfone e falar aí. Daqui a pouco vocês vão ter a última. Não, essa é a terceira, né? As duas são hoje. E aí vocês já vão ter um pouco de noção do que vai ser dado na teleaula. Só que aí, antes disso tudo, eu estava conversando com o Vitor agora há pouco, até hoje mais cedo eu consegui responder ele. Eu vou comentar um pouquinho para vocês de uma coisa que eu acho bem interessante e importante, que são os planos, né? Os planos de Miller, que foi dado na teleaula 2, que vai muito do sistema cristalino, quais são esses planos e tal. Então é importante a gente entender algumas coisas que às vezes passam batidos na aula porque é muito rápido, né? Mas que são importantes aqui para gente poder discutir nessa disciplina. Então,
primeira coisa que é importante aqui para a gente entender é o que é célula unitária. Vou fazer uma explicação, vai ser rápida, só que eu vou voltar um pouquinho atrás. Só um minutinho que eu vou ligar o ventilador, que está um calor danado. Então, o que são células unitárias? Células unitárias são células, é a menor parte de um material que apresenta as características do material como um todo. Então, por exemplo, planos de cisalhamento, que seriam planos de ruptura. Como é que funciona? A célula unitária, ela serve justamente para a gente, estudando um pequeno fragmento, conseguir entender como que funciona aquilo ali macroscopicamente. Então, a gente estuda muito nas células unitárias a questão a célula unitária, ela é esse cubo aqui, seria a nossa célula unitária. E a gente estuda muito direções cristalográficas e planos cristalográficos. Quando a gente fala em direção cristalográfica, a gente basicamente a gente vira a nossa cabeça para pensar em vetores, né? Ou seja, começa de um ponto e termina de outro, uma reta que liga isso e que são vetores unitários ou não, mas são vetores, não são planos ainda. Eles podem se modificar, eles podem haver variação dos valores em x, y e z, só que a gente não tem uma característica tridimensional no vetor estudado, na direção cristalográfica estudada. Então, são vetores. Por exemplo, esse vetor aqui que eu desenhei aqui, ó. Então, aqui a gente tem a nossa célula unitária. E quando a gente fala em célula unitária, quer dizer o quê? Quer dizer que o máximo valor que eu tenho aqui é 1. Então, daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 1, daqui aqui é 1. Então, isso é uma célula unitária. Quando a gente trata de vetores unitários, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Ou seja, é um vetor que está saindo da origem, que é a nossa origem do plano cartesiano, aqui nesse caso aqui, ela está aqui. É até importante a gente mostrar ela, mas nesse caso a gente vai ser mais difícil a gente transladar essa origem. A gente faz isso mais quando a gente está tratando de planos cristalográficos, mas aqui a gente está tratando de direção cristalográfica. Beleza, então nós temos aqui. Como que eu represento essa direção? Como que eu represento esse vetor aqui? Lembrem-se que aqui nesse ponto aqui, que é o ponto de origem, é o ponto 0, 0, 0. Ou seja, 0 em x, 0 em y, 0 em z. Então, o que eu vou fazer aqui para determinar esse ponto? Eu vou ver quanto que eu andei em x, se eu andei em x, quanto que eu andei em z e quanto que eu andei em y. Aqui vocês veem que o plano cartesiano é x, y e z. Então, beleza. Primeira coisa, vamos pegar no y, no x. Olha só, tá vendo que esse vetor aqui, ó, esse ponto aqui, ele não deslocou no eixo x? Ele não tem deslocamento no eixo x, porque isso aqui é como se eu estivesse na face de trás desse cubo aqui, ó, como se essa seta aqui tivesse colada na face de trás do cubo, ou seja, ele não vem nem para frente nem vai para trás. Então, a nossa em x, ele vai deslocar 0, ele não desloca, ou seja, ele não desloca. Em y, olha só, ele começa em 0 e termina no final, ou seja, ele foi o valor dele inteiro. Esse valor aqui em y é 1, porque a gente está falando de uma célula unitária. E em z é a mesma coisa, ó. Onde que ele veio até z? Até 1. Então, esse vetor aqui, a gente representa ele como 0, 1, 1. 0 em x, 1 em y, 1 em z. Então, esse vetor a gente representa ele assim. Quando a gente está falando de direções cristalográficas ou vetores cristalográficos, a gente vai trabalhar com esse tipo de colchete aí, ó. Quando a gente está trabalhando com um plano, a gente vai trabalhar com parênteses.
Então, beleza. A primeira coisa importante a gente entender é isso aqui, que quando a gente está trabalhando aqui dentro de uma célula unitária, que é a menor parte que tem as características do todo, né? Tá, a gente tem essa situação. Só que a gente também estuda os planos cristalográficos. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Por que que a gente tem... Esse aqui eu até coloquei. Por que que a gente tem que estudar os nossos planos cristalográficos? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, tá vendo que tem um plano em cinza escuro aqui, ó, que é um plano que vem, ele corta no meio esse cubo. O que que significa isso? Por exemplo, isso aqui pode ser um plano de cisalhamento, ou seja, esforços em cima dessa célula unitária vai fazer com que ela se corte exatamente seguindo esse plano aqui, ó. Então, se eu tiver, imagina se isso fosse uma rocha, mas isso é mais para metal, tá? Para metal não, para materiais artificiais, mas vamos supor que seja uma rocha. Eu tenho uma rocha aqui que tem esse plano de cisalhamento. Então, tanto um pedacinho pequenininho dela, que eu fizer um esforço, como um bloco gigante dela, de sei lá quantos metros cúbicos, ela vai ter exatamente, ela vai se romper exatamente desse plano de rompimento aqui. E a gente precisa entender como que a gente escreve esses planos, né? Então, aqui nesse caso, parece um pouco com aquele caso dos nossos direção cristalográfica, só que aqui a gente tem que expandir a nossa ideia, expandir a nossa cabeça. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando com um plano, ou seja, esse plano aqui que está contido dentro dessa célula unitária, ele na verdade vem para cá, para o lado de x infinitamente e vai embora para lá, para o lado de x infinitamente também. Então, a gente tem que pensar justamente nisso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é posicionar a nossa origem. Ou seja, na verdade, primeira coisa, mostrar o que é x, y, z, é muito importante, porque às vezes a gente esquece. Então, é x, y e z. Depois a gente vai delimitar a nossa origem, ou seja, minha origem vai ser aqui, então aqui é o 0, 0, 0. Eu posso colocar minha origem em cima, posso colocar minha origem aqui, dependendo da situação. Mas nesse caso aqui, é mais interessante a gente colocar a origem justamente onde que ela está aí. Então, a nossa origem... Nossa origem está ali, atrás ali, o nosso ponto 0, 0, 0. E a partir disso, a gente vai descobrir aonde esse plano corta os eixos x, y e z. Eu vou começar pelo eixo y, pelo eixo y. Onde esse plano corta o eixo y? Ó, notem, o eixo y está aqui. Ó. Onde que ele corta? Ele vai cortar o eixo y justamente na posição 1. Então, y igual a 1 na nossa plano cristalográfico. Quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente está fazendo os chamados índices de Miller, que vão mostrar para a gente justamente esses planos cristalográficos. Então, y igual a 1. Z, onde que esse plano corta o eixo Z? Ele também corta o eixo Z aqui em 1. Ó. Então, ele corta o y em 1 e corta o Z também em 1. Então, o Z também é igual a 1. E onde que ele corta o eixo X nessa região aqui? Onde que esse plano vai cortar o eixo X? Em lugar nenhum, né? Porque ele não corta, ele não atravessa esse eixo X aqui, ó. Igual ele está fazendo com Z e com Y. Vocês concordam? Ele não atravessa, ele não corta, ele não atravessa o eixo X em local nenhum aqui nessa situação, nessa região. Só que no infinito ele vai ultrapassar o eixo X, que a gente fala. Então, no eixo X, esse plano aqui só vai ultrapassar, só vai passar por cima do eixo X no infinito. Então, nós teríamos isso aqui. A partir do momento que a gente delimita onde há as interseções com os eixos do plano, a gente tem que fazer uma coisa chamada recíproco, que é pegar cada um desses números, por exemplo, 1 e o infinito, e pensar neles sempre como uma divisão. Então, seria infinito sobre 1, 1 sobre 1, 1 sobre 1. A gente vai trocar o numerador pelo numerador. Então, infinito sobre 1 vai passar a ser 1 sobre infinito,
1 sobre 1 vai continuar sendo 1 sobre 1, porque você troca, mas é 1 de cima e embaixo. E 1 sobre 1 vai continuar sendo 1 sobre 1. A partir desse momento, a gente faz a divisão. 1 dividido por 1 dá 1. Então, o índice de Miller em Y para esse plano é 1. 1 sobre 1 é 1. Então, em Z, o índice de Miller também é 1. 1 sobre infinito. Qualquer número dividido por infinito, ou seja, qualquer número, mesmo que ele seja bem grande, dividido por um número infinitamente grande, vai ser igual a zero. Ele tende a zero. Então, a gente vai chamar, a gente faz o índice de Miller para esse plano como 0 em x, porque é 1 dividido por infinito, 1 em y, porque é 1 dividido por 1, 1 em z, porque é 1 dividido por 1. Então, esse tipo de questão, quando ele fala em índices de Miller, planos cristalográficos, plano de cisalhamento, esse tipo de coisa, a gente resolve dessa forma para achar quais são esses planos e quais são essas direções cristalográficas. Beleza? Ficou alguma dúvida? Alguém já estava com essa dúvida? Ficou bem explicado aí? O que vocês acham? Precisa voltar em alguma coisa ou a gente pode dar seguimento? Ô, Paulo, só uma pergunta. Para falar? No lugar aí que x ele tende a infinito, se eu colocasse ele por não cortar em x, não seria zero direto, não? Porque ele Não, corta porque em y e z, né? porque você tem que fazer o recíproco. Porque se você Tá. não fizer isso aqui, não vai virar o índice de Miller. Entendeu? Entendi. Então, quando não corta, no caso aí, ele sempre vai tender a infinito. Quando não corta Ou na vai região, depender da situação. ele só vai cortar no infinito. Isso aí. Beleza. Porque tem outras situações, igual aquelas situações que a gente tem em meio, ele corta em meio. Aí o plano, os índices viram 2, né? Igual eu fiz aquela outra pulseira aquela hora. Então, por isso que a gente tem que usar esse recíproco aí. Sim, entendi. Beleza. Indo agora, então, para a parte da aula de hoje, propriamente dita, que é essa aqui. Então, a questão 1, ela fala sobre... Ele dá uma coluna aqui e pede para relacionar com a coluna do lado. Então, vamos lá. Podemos de duas formas. Ver o que é isso aqui, procurar aqui, mas eu acho melhor a gente ler aqui e ver o que é do outro lado, né? Então, vamos lá. Envolve a aplicação de uma carga paralela a um plano que faz com que uma das partes adjacentes de um mesmo corpo de material se deslize sobre a outra. Quando a gente fala... Quando esse tipo de situação que é bem clássico, a gente vai ter um plano, foi o que eu mostrei para vocês ali. A gente vai ter um material, um pedaço, uma célula unitária, vai haver um esforço e aí vai haver deslizamento de um plano sobre outro. Isso aqui é cisalhamento. Então, o 4A. O B. Envolve a aplicação de uma carga de modo que cause uma curva no material, resultando na compressão de um dos lados e no estiramento do outro. Isso aqui é a nossa chamada flexão. Aqui eu vou fazer um parênteses aqui, ó, que é uma coisa que quando eu fiz faculdade, eu nunca tinha parado para pensar. Porque nota que ele fala aqui assim, ó, envolve a aplicação de uma carga de modo que cause uma curva no material, resultando em compressão de um dos lados e no estiramento do outro. Então, deixa eu abrir aqui o Paint aqui para fazer os meus lindos desenhos. Então, vamos supor que a gente tenha uma placa. Uma placa aqui, ó. Essa placa, ela está apoiada. Ela está apoiada em dois apoios aqui, ó. De um lado e de outro. É o que a gente chama de biapoiada.
Quando eu tenho um esforço aqui, em cima dessa placa aqui, então, eu vou ter um esforço, que é uma força, aqui, ó, uma força F. Independente de quanto ela valha, a gente tem a força F. Qual que é a tendência desse material aqui? A tendência desse material é deformar como? Fazendo isso aqui, né? Ele dá uma barriga. Pô, feio pra caramba. Aqui, mas desenhar aqui é muito difícil. Ele vai dar uma barriga, uma flecha que a gente chama. Ah, peraí, acho que tem como fazer aqui assim. A tendência desse material é se deformar assim, ó. Certo? Essa força vai fazer uma força aqui. Esse material, lógico, que ele não vai se deformar tanto assim, porque senão ele vai quebrar antes, mas ele vai fazer uma flecha. Agora, notem comigo o seguinte. Vamos supor, eu vou separar esse material, essa barra aqui, em duas, ó. Vou separar ela aqui no meio, aqui, ó. Numa parte de cima, vou colocar de uma outra cor aqui, vamos supor cinza. E a parte de baixo, que é preta aqui. Essa linha aqui é uma linha neutra, é o meio do material. Quando eu tenho essa situação, o que vai acontecer? Essa barra ela vai fletir para baixo, né? Ela vai flexionar para baixo. E aí, a partir do momento que eu tiver essa flexão para baixo aqui, ó, o que tiver abaixo dessa linha neutra aqui, ó, seria a parte de baixo da barra aqui, vai tracionar. Ela vai sofrer uma tração, ou seja, é como se eu estivesse pegando e esticando ela. Então, essa parte de baixo vai sofrer uma tração e a parte de cima o contrário. A parte de cima vai sofrer um esforço contrário ao esforço de tração, que é um esforço de compressão. Ela vai ser comprimida. Então, quando eu tenho essa situação, que é justamente isso aí, o que eu teria? Eu teria a linha neutra, que é chamada. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso, mas acho que não vai dar. Eu tenho a linha neutra, que é o meio da placa. Eu vou ter uma parte em cima comprimida. A linha neutra podia ter sido vermelha, né? Bom, a parte de cima que vai estar comprimida, ela vai estar sofrendo compressão aqui, ó. Ela vai estar sofrendo... Opa. Ela vai estar sofrendo... Eita! Ela vai estar sofrendo compressão aqui, ó. E a parte de baixo vai estar tracionada. Então, essa parte de baixo, ela vai sofrer tração. Parece óbvio, mas isso faz muita diferença na hora que a gente vai fazer a análise de uma estrutura, análise de uma viga, por exemplo, porque é exatamente isso aqui que acontece numa viga. Aí, para a galera da engenharia civil, por isso que as vigas são armadas ou em cima ou embaixo. Dificilmente a gente vai ter uma viga que no meio dela a gente vai ter armação em cima e embaixo. Por quê? Porque a armação ela serve para segurar o esforço de tração, que o concreto não é muito bom para segurar. O concreto é bom para segurar a compressão. Então, por isso que a gente vê que quando a gente está armando uma viga, por exemplo, igual essa viga aqui, biapoiada, que ela vai sofrer esse tipo de tensão aqui, que é uma flexão, a gente vai armar ela só embaixo, entendeu? Da linha neutra para baixo. Já quando ele chega próximo ao encontro, por exemplo, se isso aqui fosse uma laje e essa laje continuasse para cá, que aqui a gente teria uma inversão de esforços, a gente faz o chamado negativo. Por quê? Porque aqui quem está sofrendo tração é a parte de baixo e não a parte de cima. Então isso aqui é só assim uma curiosidade para vocês, que quando eu vi assim na faculdade eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha parado, a gente nunca tinha parado para pensar. Então, beleza. Flexão
envolve a aplicação de uma carga de modo que cause uma curva no material, resultando na compressão de um dos lados e no estiramento, né, na tração do outro. Então, é a B aí. O próximo é um tipo de carregamento no qual as duas seções de material em cada lado de um plano tendem a ser separadas ou alongadas. Essa aí é a que eu falei, chamada tração. Então, é como se você tivesse... E aí o ensaio de tração é bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Do aço, por exemplo. É uma barra de aço, um corpo de prova que tem aqui dentro, aqui, ó. Um corpo de prova. A gente tem uma prensa que tanto serve para fazer compressão quanto tração, que vai fazendo o quê? Ó? Vai esticando, vai puxando ela, ó. Tá puxando ela, ó. Ela vai alongando. Essa seção aqui vai diminuindo, a seção da barra de aço, até que ela não consiga lá, como é que vai fazendo um pescoço aqui, ó, até que ela não consiga mais resistir a essa tração gerada e rompa, que vai ser o que vai acontecer aqui daqui a pouquinho. Ó, olha como é que ele vai, olha como é que vai, diminui, aí, rompeu. Esse aqui é o tipo clássico de rompimento de uma barra de aço, de um corpo de prova de aço. Então, a tração é basicamente isso. Um tipo de carregamento com duas seções de material em cada lado de um plano tendem a ser separadas ou alongadas. E vocês viram ali no ensaio que quando o aço, acho que eu cheguei até a comentar com vocês na aula passada, ele mostra que ele vai romper. Ele é um material que ele é dúctil. Ele não é um material extremamente... Ele não é duro. Então ele mostra, ele vai sofrendo deformação, deformação, deformação e rompe. Ele tem aí ele tem determinado resistência. A tração vai aumentando essa resistência, aumentando, aumentando, aumentando. Aí ela começa a diminuir e depois que rompe. Ele perde característica primeiro e depois rompe. Diferente de um corpo de prova de concreto, por exemplo, que ele vai sofrendo compressão, compressão, compressão e de uma hora para outra, plá, explode. Vou mostrar para vocês aqui. Por corpo de prova de concreto. Deixa eu ver se aqui vai ser legal. Aqui é a mesma coisa, é uma prensa, tem uma prensa aqui, e aqui tem um corpo de prova cilíndrico de concreto. Vamos ver se dá para... Aí, ó. O que vai acontecendo aqui, ó? Isso aqui é tensão pelo tempo, tá vendo o corpo de prova? Isso aqui tá amassando ele, tá comprimindo ele, ó. Olha lá. Ele não mostra, de uma hora para outra, tá vendo o gráfico aqui? Não sei se vocês conseguem ver o gráfico que tem aqui, ó. De uma hora para outra, a capacidade de suporte ao esforço que ele está sofrendo aqui, ó, acaba, some. Então, esse é o tipo de rompimento de concreto, diferente do rompimento do aço. O rompimento do aço, não. Ele diminui primeiro e depois rompe. E o D, que é o inverso da carga de tração, envolve a prensagem do material e a compressão, que a gente falou. Que é o que a gente acabou de assistir, na verdade, nesse videozinho aí. Então, a nossa resposta é a letra C. Que é tração. Eu sei, é a letra C aqui, ó. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Questão número 2. Analise as proposições apresentadas abaixo. Quando as peças de alumina para prótese são polidas e utilizadas como par, o coeficiente de atrito entre elas diminui com o tempo, aproximando-se ao de uma articulação normal. Porque a alumina apresenta estrutura cristalina hexagonal compacta, o que lhe confere elevada dureza, resistência à abrasão e compressão. Resistência à abrasão e compressão.
Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se as proposições são verdadeiras. Então, a proposição 1 e a proposição 2 são verdadeiras. A alumina apresenta estrutura cristalina hexagonal compacta, que lhe confere elevada dureza, resistência à abrasão e compressão. As peças polidas, elas vão ter um acabamento muito bom, você vai conseguir fazer o polimento delas, um acabamento superficial muito bom, e as ligações, que são ligações iônicas, no caso, torna a alumínio um material quimicamente inerte. Quando a gente tem ligação iônica, a gente tem um cede elétron para o outro. Então, é uma ligação estável, que vai apresentar estabilidade, que é o que a gente quer mesmo no meio fisiológico, né? Se a gente vai fazer uma prótese de alumina, por exemplo, ou de aquele outro lá que eu esqueci o nome agora, titânio também, acho que faz. São elementos que são inertes, e isso é muito bom, porque eles não podem, né? Eles têm que ser inertes, têm que ser estáveis nos meios fisiológicos. Só que a asserção 2 não é uma justificativa da primeira. Porque quando as peças de alumínio para potes são polidas e utilizadas como pá, o coeficiente de atrito vai diminuir com o tempo, aproximando de uma articulação normal. Foi o que a seção 1 falou. Só que isso não se dá, isso não é consequência da estrutura cristalina hexagonal dela, da alumínio no caso. Então, a asserção 1 e 2 são verdadeiras. Letra B aqui, ó. A asserção 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas 2 não é uma justificativa da 1. Beleza? Isso são características de materiais, tá, galera? Questão 3. Os materiais poliméricos são constantemente utilizados para a produção de utensílios domésticos, peças e componentes. Analise as afirmativas abaixo, colocando V para verdadeiro e F para falso. Os materiais poliméricos normalmente apresentam baixa densidade e boa resistência mecânica. Sim. Existem peças hoje em dia feitas até para bicicleta, são coisas que são polímeros, que eles justamente apresentam baixo peso, né? Baixa densidade. Quando a gente fala de baixa densidade, no mesmo volume você vai ter um menor peso, né? E muito boa resistência mecânica. Daí, por isso que são utilizados aí desde fabricação de brinquedos, de equipamentos para esporte, até produção de espaçonave, nave espacial, que é justamente o que precisa, né? A gente precisa menos peso, ou seja, mais fácil de carregar, com boa resistência mecânica. Então, a primeira é verdadeira. Os materiais poliméricos também apresentam um comportamento de tensão-deformação semelhante aos dos metais. No entanto, nos polímeros, as propriedades mecânicas dependem da taxa de deformação, temperatura e das condições ambientais. Verdadeiro também. Eles apresentam tensão-deformação, que foi mais ou menos o que a gente estava vendo naqueles ensaios, que é um ensaio de tração, por exemplo, que vai mostrar qual é a tensão e deformação de uma peça sob o esforço de tração ou de compressão. Eles vão ser semelhantes ao metal. Só que os polímeros, eles são mais suscetíveis, vamos dizer assim, as propriedades mecânicas deles são mais suscetíveis a essa taxa de deformação e as condições ambientais, que aí estariam incluídos também a temperatura. Então, isso é uma característica deles. Verdadeiro. Os polímeros podem ser frágeis, altamente elásticos e plásticos. Como os polímeros basicamente são produzidos, né, são criados artificialmente, a gente consegue dar propriedades para eles, basicamente como que você vai precisar dele lá na frente. Então, eles podem, sim, ser frágeis, elásticos e plásticos, que são 3 coisas diferentes umas das outras, né? Então, o último, as propriedades mecânicas dos polímeros são alteradas drasticamente com a temperatura. Sim, tem que tomar muito cuidado com essa questão de temperatura quando trabalha com polímeros. Então, todas são verdadeiras. A resposta correta aqui é a letra A. Beleza? Então, os polímeros, assim, essa relação com temperatura, o que a gente pode comentar? Que quando a gente tem baixa temperatura,
ele vai ter um comportamento frágil. Ele vai ter um comportamento como se fosse um vidro, por exemplo. Já em temperaturas elevadas, o mesmo polímero apresenta um comportamento parecido com a borracha, por exemplo. Então, é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado na aplicação desses materiais, dependendo de onde que você vai aplicar eles. Se for em alto forno, né? Se for num lugar que tem gelo, esse tipo de coisa. Questão 4. Os polímeros podem ser classificados em termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. Os são polímeros que podem ser fundidos por diversas vezes. Então, se podem ser fundidos por diversas vezes, eles possuem plasticidade térmica. Então, eles são chamados de termoplásticos. Então, os termoplásticos são polímeros que podem ser fundidos por diversas vezes. Já os não apresentam essa mesma habilidade, pois uma vez fundidos, ao serem aquecidos, sofrem degradação. Então, nesse caso, seriam os polímeros que não possuem plasticidade, ou seja, possuem rigidez térmica. Seriam os termorrígidos. Depois que você funde ele uma vez, quando você aquece de novo, ele vai sofrer degradação e não vai voltar às suas características e propriedades iniciais. E, por fim, temos os elastômeros, que seriam borrachas, aí, vamos dizer assim. Então, aqui a resposta correta é a letra E. Termoplásticos são aqueles que possuem a capacidade de ser fundido e depois retornarem às suas características iniciais. Os termorrígidos, que não apresentam essa habilidade, ou seja, se forem fundidos uma única vez, quando você aquece novamente, vai sofrer degradação, ele vai perder características. E os elastômeros, que são as borrachas aí, basicamente. Tem o comportamento elástico, né? Como se fosse assim. Beleza, galera? Alguma dúvida? Não, tranquilo aí, Paulo. É só decorar mesmo o que é cada um aí. Tranquilo. Esse é o problema. Esse que é tenso. Mas, assim, é tranquilo. Vai devagarinho, depois vocês vão entendendo aí as coisas, vai ficando mais tranquilo. Se precisarem de alguma coisa, só entrar em contato comigo. Vai ter a aula agora às 8h40, eu acho. Tem 1 hora ainda para a aula. Uma boa noite para vocês aí. Qualquer coisa pode me acionar. Valeu, galera. Valeu, Paulo. Valeu.